Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem para esclarecer certas dúvidas sobre se vai haver vida ou não após a morte. Muitas pessoas têm essa dúvida. Será que existe vida após a morte? Será que vou ter uma segunda chance? Será que vou morrer e nascer de novo? São tantos serás e tantos porquês. Tudo isso pode ser esclarecido através da palavra de Deus. Mas, infelizmente, nem todos acreditam que ela seja verdade. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é apenas um livro de histórias. Então, para você entender o que será dito nesta mensagem, você precisa acreditar que a Bíblia é a verdade. A partir de agora, iremos ver versículos que vão abrir o nosso entendimento para compreendermos que existe sim uma vida após a morte, mas não para todos. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Prestem atenção neste versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui é como se Deus estivesse falando assim: você que está andando nos meus caminhos, continue firme, pois a sua vitória lhe dará a vida eterna. Mas aos que andarem longe de mim, sofrerão o dano da segunda morte. Aí você vai perguntar, mas então haverá duas mortes? Sim, mas somente para aqueles que não entrarem no reino dos céus. Para esses sim haverá a segunda morte. Todos nós morreremos um dia aqui na terra e depois seremos julgados por Deus. Aqueles que forem aceitos em seu reino não passarão pela segunda morte. Pelo contrário, terão vida eterna. Mas aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e passarão pela segunda morte. Não poderá habitar ao lado de Deus. Essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Acho que ficou claro aqui que haverá sim uma segunda morte. E aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida passarão por ela e serão lançados no lago de fogo. Por isso, devemos nos atentar o que a Bíblia nos diz, o que ela nos fala. Aqueles que ficam por aí somente achando que a Bíblia é um livro de histórias, então pensem nesse trecho como uma história de terror para aqueles que se recusarem a ouvir. Deus dá oportunidades a todas as pessoas de se arrepender, de sair do erro e andar em seus caminhos, andar na sua presença. Mas muitas pessoas são teimosas, cabeças duras e querem pagar para ver. Querem esperar a sua morte para ver se tudo que ouviram aqui era verdade. Mas aí já era. Aquele que morrer sem Jesus aqui na terra não terá a chance de se arrepender após a sua morte. Muitas pessoas até dizem assim: mas Deus é misericordioso e não vai deixar as pessoas irem para o inferno. Quando forem julgadas, Deus as perdoará. Eu creio sim que Deus é misericordioso.
mas creio também que ele é justiça. E a justiça será feita pelos seus pecados. Deus não vai mudar a palavra dele só porque você pensa que vai ser do seu jeito. Existem vários versículos na Bíblia dizendo quem entrará e quem ficará de fora do seu reino. Citarei apenas 2 versículos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Ouviram o que está escrito? Mas as pessoas preferem acreditar que haverá uma segunda chance. Só que não haverá. Deus não vai mudar a sua palavra. No começo da mensagem, falei para vocês de vida após a morte. E até agora só falei da segunda morte. Então vamos falar de vida. Falando de vida, eu não poderia deixar de citar o texto áureo da Bíblia. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna será para todos aqueles que creram em vida, ou seja, aqui, em Jesus Cristo, não depois que morrer. Na hora do julgamento, todos irão dizer que amam a Deus, que amam Jesus, mas aqui na terra não quiseram saber dele. Ah, pastor, mas creio que Deus dará um jeitinho e arrumará todas as coisas. Então deixa eu te avisar uma coisa. Deus já deu o jeitinho dele. Ele enviou Jesus para nos dar o direito de escolha. Antes da vinda de Jesus, só havia separação entre Deus e o homem. Mas a partir do momento que Jesus veio, Deus nos deu a oportunidade de escolhermos onde desejamos passar a nossa eternidade. É somente assim. Só que você tem que entender que essa escolha é em vida e não depois da morte. A escolha é aqui e você precisa decidir. Não dá para brincar com a sua eternidade. Se você quer um dia entrar no céu e viver a sua eternidade ao lado de Deus, decida logo e tome uma posição diante dele. Se você confessar Jesus com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos por Deus Pai, você também poderá ser salvo. Faça essa confissão e ande nos caminhos de Deus, e você poderá passar a sua eternidade ao lado de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom aprender com o Senhor. Como é bom ouvir a sua voz. Tolos são aqueles que duvidam da sua palavra e não ouvem a sua voz. Quantas vezes pessoas ouvem falar de ti, mas não querem dar o braço a torcer e não conseguem acreditar que só há salvação em ti. Pessoas que até debocham de sua palavra e blasfemam de ti. Mas bem-aventurados são aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes têm o seu prazer na lei do Senhor. Pai, que o prazer da sua palavra sempre esteja dentro de nossos... Pai, que o prazer da sua palavra sempre esteja dentro dos nossos corações, que possamos amar os seus mandamentos e as suas leis e nunca deixar de fazer a tua vontade. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que não acreditam em Jesus e na sua palavra, que não acreditam que existe céu e inferno. Essas pessoas estão perdendo a sua salvação. Não deixe de enviar essa mensagem para eles, para amigos, para parentes, para todas aquelas pessoas que vocês conhecem. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.